E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Amós 1,13, que diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para ampliarem as suas fronteiras. Queridos, aqui nos capítulos 1, 2 de Amós, nós vamos ver o Senhor liberando sentenças, sobre várias nações por causa das transgressões que elas cometiam. Sobre Amon, Moabe, Judá, Israel. E isso que ele falou sobre Amon chamou a minha atenção, porque o Senhor está virado por causa da falta de amor deles, por causa do egoísmo, ao ponto de rasgar o ventre de mulheres grávidas, na ambição de ampliar as fronteiras, E o Senhor vai continuar dizendo nos versículos 14 e 15: Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Tem um estudo aqui no rodapé da minha Bíblia sobre essa parte de rasgar o ventre das grávidas. E eu gostaria de compartilhar com vocês. A anotação diz assim: esta era uma prática brutal, mas generalizada em tempos de guerra, e demonstrava o maior desprezo pela vida humana, além de ser uma tentativa de genocídio. Impedir novos nascimentos, destinava-se a desenraizar um povo derrotado, e também era como uma castração simbólica dos pais. Então, nós vamos ver o desprezo pela vida humana, porque o Senhor vai nos ensinar, queridos, que o amor é um alicerce muito importante na nossa convivência humana. E quando nós deixamos o amor de lado, nós começamos a cometer erros em cima de erros. Quando nós desprezamos a vida humana, nós começamos a cometer erros em cima de erros. E esse foi o erro dessa nação, desprezar até mesmo a vida humana, ter coragem de rasgar a barriga de mulheres grávidas, simplesmente pelo desejo de ampliar as suas fronteiras, pelo egoísmo. O ser humano consegue ser muito egoísta quando ele está querendo algo. O ser humano consegue ser egoísta quando ele quer expandir as suas fronteiras. Quando ele está buscando algo e não está conseguindo, o ser humano aposta tudo. E essa falta de amor não agrada a Deus. Esse egoísmo não agrada a Deus. A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu retribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Então, queridos, o que o Senhor está dizendo aqui
é que ainda que nós façamos de tudo, ainda que nós tivermos toda a ciência, todo conhecimento, ainda que nós tivermos dom de profecias, tudo, ainda que nós façamos tudo, sem amor de nada adiantaria. Então a falta de amor é algo que realmente desagrada muito a Deus. O Senhor em todo tempo vai nos ensinar a amar o nosso próximo. O Senhor em todo tempo vai nos ensinar a valorizar a vida humana. Mas o Senhor Jesus já nos tinha adiantado, né? Que com o passar do tempo, o amor de muitos esfriaria. E é isso que nós vemos hoje em dia. Um esfriamento do amor. A cada dia o amor se esfria. A cada dia a empatia vai embora. Nós já não temos mais misericórdia, né, uns dos outros. A gente já não tem mais dó. A gente vive no automático, como robôs. A gente vê catástrofes acontecendo, acidentes acontecendo, pessoas suicidando, afundadas em depressão, em ansiedade. E a gente rola o nosso feed do Instagram com essas notícias. A gente desliga o jornal como se nada tivesse acontecendo, como se não fossem seres humanos. A gente pensa, eu tenho mais para fazer, eu tenho meu trabalho para entregar, né, meu projeto de trabalho para entregar para o meu patrão. E a gente vai passando a vida como se a vida também fosse um feed de Instagram, que a gente pode selecionar e tirar, sabe? A gente tem vivido uma vida muito corrida, a gente tem vivido uma vida muito desumana, mas o Espírito Santo nos convida hoje, como cristãos, a voltar à nossa essência, a voltar ao primeiro amor, porque a nossa essência é o amor, é a empatia, é o cuidado, é a gente parar para ouvir as pessoas ao nosso redor. A gente não tem mais tempo para ouvir uns aos outros. Nós precisamos ouvir, nós precisamos valorizar a vida. As pessoas têm trocado qualquer coisa pela vida humana, sabe? A gente viu, né, surgir essa semana, no decorrer desse mês, aquele movimento de pais de bebê reborn, e isso chamou muita atenção, porque bonecas são bonitinhas, né? Elas sempre acompanham a nossa infância, mas elas nem de longe são comparadas a uma criança, a um ser humano de verdade que carrega o sopro de vida do próprio Deus. E as pessoas estão ficando tão loucas que essa falta de amor tem afetado até mesmo o psicológico delas. Pessoas que estão colocando animais dentro de suas casas e tratando como se fossem bebês. Não é errado a gente tratar bem, né, os nossos bichinhos de estimação, a gente amar, a gente querer por perto. Mas nós não podemos, gente, tratar bicho como seres humanos. Nós não podemos tratar bonecas como seres humanos. Porque o ser humano tem o sopro de vida do próprio Deus. Nós não podemos começar agora a desprezar a vida como se fosse só mais um número, como se fosse só mais uma estatística. Cada pessoa que nasce, ela já foi projetada por Deus. O Senhor tem um plano lindo para a vida de cada um de nós e nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar a humanidade. Então, que nesse dia nós possamos amar mais, que nesse dia nós possamos nos humanizar mais, não enxergar o outro apenas como um degrau no nosso serviço para a gente crescer, que a gente não enxergue o outro como um empecilho na nossa vida, sabe? Ai, chegou fulano, agora ele vai começar a conversar e vai atrasar todo o meu serviço, sabe? Às vezes a pessoa está precisando de 5 minutinhos de conversa
E a gente tá tão mal-humorado, a gente tá tão robotizado, que a gente não para escutar aquilo que a pessoa tem para falar. O nosso trabalho é mais importante do que as pessoas. Nossos estudos é mais importante do que as pessoas. Onde nós vamos parar com isso, queridos? Nós chegamos em algumas casas e os pais estão vidrados no telefone e a criança sozinha, no chão, sem saber o que faz, porque não queria atenção dos pais para brincar um pouco e não consegue. Não consegue chamar a atenção dos pais porque os pais estão ali vidrados no telefone. Queridos, isso não existe. Nós somos seres humanos, nós não fomos criados para viver como robôs. Nós não fomos criados para viver pendurado num celular, pendurado num computador, sabe? Trancafiados dentro de uma sala de serviço e deixar com que aquilo ali arranque o nosso amor ao próximo, arranque a nossa humanidade. Eu sei que nós precisamos trabalhar e muitas vezes o serviço de cada um aqui é ficar trancafiado dentro de uma sala. Só que depois que você sai do serviço, você precisa arrumar um tempo para ser humano. Nós ainda somos humanos. Tire tempo para dedicar aos seus filhos, sabe? Para sair do celular, leva o seu filho para jogar bola. Senta com a sua filha para pentear o cabelo dela, para brincar de boneca, sabe? Para andar de bicicleta. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar, porque nem todo avanço significa progresso. Às vezes um passo atrás, querido, nos faz avançar muito mais do que 10 passos errados para frente. Então, que o Espírito Santo nesse dia possa te ajudar a enxergar os outros com mais humanidade, a enxergar os outros com mais empatia, para que nós não caiamos no mesmo erro dessa nação aqui de Amon, que está disposta a fazer tudo para ampliar as fronteiras, que já esqueceu o valor da vida humana por conta do seu egoísmo, por conta das suas vontades. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje coloque no teu coração um amor que arde em chamas, amor pelo teu próximo, amor pelos teus filhos, que você possa reconhecer a importância, a necessidade que nós temos de ser humanos, a necessidade que nós temos de conversar, a necessidade que nós temos de tocar um ao outro, de receber um abraço. Jamais, querido, deixe que isso perca o valor para você, porque o Senhor nos fez seres humanos, o Senhor nos fez cheios de emoções, o Senhor nos fez inteligentes. Então que nós possamos valorizar essa coisa tão linda que o Senhor deu apenas para nós. Nenhum animal tem, nenhum objeto tem, a natureza não tem, mas nós temos, que é a capacidade de sentir, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de enxergar o outro, de ter consciência de que é nosso filho, de que merece amor, de que merece carinho. Então que o Espírito Santo possa hoje resgatar a nossa humanidade, possa resgatar o nosso amor, porque o Senhor nos criou para amar, para estarmos perto um do outro, para termos comunhão. A Bíblia vai em diversos versículos reforçar o quanto Deus ama a comunhão. Nós vamos ler lá em Salmos, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor ainda vai nos reforçar lá no Novo Testamento que nós precisamos estar unidos. Então, que nós valorizemos a comunhão, que nós valorizemos a humanidade, a empatia, o amor uns aos outros, porque isso agrada ao Senhor. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós te pedimos perdão, Pai,
por todas as vezes que nós deixamos com que o amor esfriasse no nosso coração. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós colocamos o nosso trabalho acima da vida humana, que nós colocamos os nossos interesses acima da vida humana. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós fomos egoístas. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós deixamos com que a correria nos impedisse de sentar na mesa e tomar um café lento, conversando com os nossos avós, conversando com os nossos filhos. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós não enxergamos, Pai, o valor que nós temos, o valor que o nosso tempo tem, o nosso tempo em comunhão, o nosso tempo com a nossa família, o nosso tempo com os nossos amigos, que nós possamos, meu Deus, voltar a enxergar o valor disso, a enxergar o valor do toque, a enxergar o valor de uma conversa, de um abraço, Pai. O Senhor nos fez seres humanos cheios de emoções, de sentimentos, com capacidade de amar, com capacidade de conversar, de entender uns aos outros. Então, em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje nós possamos valorizar isso, meu Pai. Que nós não coloquemos, Pai, animais, objetos com valor acima de pessoas. Não permita, Pai, com que os nossos valores sejam distorcidos dessa forma. Não permita, meu Pai, com que nós sejamos como essa nação, meu Pai, de Amon, que por causa dos seus interesses em expandir as fronteiras, meu Pai, rasgavam barriga de mulheres grávidas, meu Deus, sem pensar duas vezes. Isso era brutal, Pai, e para eles era normal, porque eles não tinham amor, Pai. Então que nesse dia nós não caiamos nesse mesmo erro, meu Pai, mas que nós sejamos completamente preenchidos pelo Teu amor, que nós sejamos completamente preenchidos pela Tua misericórdia, que nós sejamos, meu Pai, preenchidos pela capacidade, meu Pai, de ser humano, de olhar para o outro com mais humanidade, com mais empatia, porque o Senhor, meu Pai, valoriza a comunhão, o Senhor valoriza o amor e os nossos interesses precisam estar alinhados com os Teus. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!